Vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos agora no sexto exame da ordem. Esse exame ocorreu em 2012. Nosso instituto está bem recente, está bem, pode cair novamente. E nós vamos trabalhar com a primeira questão, começando com a primeira questão, lógico, né? A sequência daí. Agora, lembrando que tem que estar em tela a prova anterior ali para lermos junto, ou então você vai lendo já antes e vai analisando e vai vendo que é tranquila. A questão foi bem tranquila, tá bom? A questão trata de uma situação que, ao chegar em um bar, cai em contra Tisso, que é um antigo desafeto, que já havia o ameaçado de morte, né? O Tisso ameaçou Caio de morte, e Caio começa a beber ali no bar e tal, e ele querendo beber para tomar coragem para conversar com o Tisso, de repente para acalmar aquela desavença, conversar e dizer que não tem mais nada disso, essa situação toda. Sendo que ele, ao se aproximar de Tisso faz um gesto brusco e coloca a mão por dentro da roupa, né, em direção à cintura, e Caio já tinha sido ameaçado, acreditou, supôs, imaginou que Tisso fosse pegar uma arma e desferir tiro contra ele, contra Caio. Então ele pega dos meios necessários, tinha uma faca em cima da mesa, e desfere uma facada na barriga de Tisso e vem trazê-lo a óbito. Entendeu? Aí foi lá a perícia lá, local, a polícia verificou que Tisso apenas estava indo em direção ao maço de cigarro que estava no cós da calça. E realmente não havia arma nenhuma, Aí a pergunta vem, perguntando, levando em conta a situação toda apresentada, Caio cometeu o crime, né? Aí pergunta se positivo e tal, se não, e por qual razão não cometeu o crime. Não cometeu o crime porque Caio encontrou-se amparado pelo Instituto, pelo manto da discriminante putativa, previsto lá no artigo 20, parágrafo 1º. Putativa é a palavra de supor, de imaginar, de acreditar uma coisa. Mundo das ideias, a pessoa pensa que alguma coisa vai acontecer em seu desfavor, no que tange ali no momento uma agressão física, ou então ser atingido por uma arma de fogo que ele supôs que Tisso estivesse portando, e na realidade não estava. Então ele imaginando, então o instituto previsto nesse artigo que nós já falamos, nesse parágrafo falamos, que ele fica isento de pena. Não existe pena se a pessoa realizar essa situação, porque o inciso fala, o parágrafo primeiro fala, fica isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Imagina um fato, ele imagina uma situação que realmente, se acontecesse, a tornaria legítima. Então, se acontecesse a situação de ser agredido por uma arma de fogo, a tornaria a situação legítima. Como ele agiu, ele acreditou, imaginou que estivesse agindo em legítima defesa, pela excludente da ilicitude da legítima defesa, lá previsto no artigo 23, ali pelo 25, ele imaginando dessa situação, e ele, então, fica isento de pena. Mas tem que ser uma situação concreta, uma situação analisada para realmente afastar a pena dele. Agora também ali o próprio parágrafo fala que se for por erro derivado de culpa, vai responder por o crime culposo, se houver previsão também legal, tá bom? Então essa é a situação da discriminante putativa. A outra pergunta vem dizendo se ele, no momento, criando a mesma situação, em vez de ele desferir apenas uma facada, fosse dado 35 facadas, desferisse 35 facadas. Nesse caso, o manto não cobriria Caio, porque ele agiu em excesso punível, lá previsto no artigo 23, parágrafo único do artigo 23. Ele entraria com o chamado excesso punível, excesso doloso. Então ele passou a ter dolo naquela situação. Então ele responde pelo crime de homicídio, lá pelo artigo 121 e tal, você vai entrar qualificador e tal, mas é a questão que ele vai responder pelo crime doloso.
Então, essa situação, questão muito tranquila. Vamos enfrentar essa situação da discriminante putativa também lá no exame 27, também no exame 27, caiu sobre a discriminante putativa, e vamos, quando passar por lá, vamos dar uma passada, dar uma relembrada também que aconteceu nessa situação, tá bom? Então, essa é a situação da questão número 1 do exame 6, exame da ordem 6. Vamos para a próxima questão. Fique conosco. Clique já na próxima questão aí, tá bom? Um abraço.